O Parincast é o seu espaço para ouvir e debater temas importantes sobre educação, saúde, trabalho e cultura no Brasil. Essa é mais uma realização da Parimpar, editora independente. Ansiedade, esse é o tema de hoje. É muito comum nos referirmos àquela pessoa que quer tudo para ontem, que faz milhões de coisas ao mesmo tempo, como ansiosa e estressada. Mas será que esse jeito de ser, como dizem, é indicativo do comportamento de alguém que esteja com a saúde mental abalada? Leonardo é um especialista em psicologia da saúde. Ele possui MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde. Com uma expertise de 10 anos no setor da saúde suplementar, ele atuou com equipes multiprofissionais e interdisciplinares. Ele tem competência para analisar, planejar, gerir e intervir nos processos assistenciais de atenção à saúde e prevenção de doenças. Atualmente, ele é fundador e Head of Mental Health Strategy da empresa Solo Psico, que tem como propósito aproveitar o potencial da tecnologia da saúde digital e a análise de dados para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde mental e emocional. Leonardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos direto ao ponto? O uso de tecnologias, celulares, computadores, etc., pode ser indicativo de uma sociedade mais ansiosa no futuro bem próximo? Olha, eu não diria nem um futuro bem próximo, eu diria que o uso da tecnologia hoje em dia já está sendo usada, né? Mas a tecnologia ela já é usada para abastecer os nossos comportamentos compulsivos ali, que acaba gerando sensações de ansiedade, né? Então, por exemplo, redes sociais, né? Então, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o efeito bioquímico, né, a sensação de prazer, aquela questão de lidar um pouco com a ansiedade da pessoa que, né, arrasta o dedinho ali numa rede social para ver se tem alguma novidade, para ver se você recebeu alguma notícia e tal, isso está sendo associado como se fosse assim um trago de um cigarro. Sim, a tecnologia ela tem um potencial muito bom, né? Não vamos falar mal da tecnologia, de certa forma é a gente que acaba utilizando ela de maneira nem sempre tão positiva assim, né? Mas isso já está sendo estudado, vícios em rede social já é uma doença que, né, se eu não me engano, se já não entrou nesse CID de agora vai entrar no próximo, no CID 12, no CID 11, né? Então, assim, são mecanismos, tá, compulsivos que o nosso cérebro ele vai buscar, né? A gente vai entender um pouquinho melhor depois como é que é essa questão, o que é a ansiedade e tal, e o nosso organismo, então, ele vai buscar algumas ferramentas para tentar lutar contra, e a gente precisa estar bastante consciente, prestando bastante atenção quais são essas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, porque pode ser a internet, pode ser tecnologia, mas pode ser um relacionamento também, dependendo de como esse relacionamento funciona, se é uma fonte de estresse, de ansiedade para você, pode ser o seu trabalho, enfim, pode ser várias coisas, a maneira que você está se relacionando com o que está acontecendo contigo é de extrema importância você estar sempre observando, refletindo, para ver se o que você está fazendo realmente está te ajudando ou se tá só empurrando ali o copo debaixo do tapete ou tendo algum tipo de estratégia, de ferramenta que às vezes acaba resolvendo no curto prazo uma situação, mas piorando ou, né, dificultando a longo, a médio prazo depois, tá? Já viram esse tema, né? Hoje em dia existe o sotaque de YouTube, né? Então tem algumas crianças, não só aqui no Brasil, mas até no próprio Portugal, tá, gente? As crianças elas estão ficando com sotaque de regiões que não é onde elas moram, né? Então, por exemplo, como tem muito canal no YouTube para criança do interior de São Paulo, então tem muita criança que tá pegando sotaque de interior de São Paulo e às vezes o pai e a mãe ficam assim, gente, mas de onde que ela aprendeu? Fala porta, sei lá, alguma coisa assim, né? Aqui na nossa região a gente não fala e tal, e estímulo, né? Então a criança ela fica ali no YouTube, diferente às vezes da nossa geração, que você tinha que esperar o programa passar, né? Então você tinha que, de certa forma, exercitar um pouco, lidar com a frustração ali até chegar o próxima coisa que você quer ver, né? Na internet a gente tem essa facilidade. Então, comecei a ver uma coisa, não tô gostando e tal, não tem de lidar com a frustração. Fiquei frustrado, já passo para próximo e tal. Então as crianças estão estão sendo impactadas diretamente. As crianças estão ficando com esse senso de lidar com frustração muito baixo. Então, qualquer coisinha já estoura e tal. Então, a tecnologia, ela está sendo um dos vilões. De novo, aí fazendo um adendo, não é a tecnologia, né? Então, é a maneira que nós estamos criando nossos filhos, as maneiras que nós estamos passando o nosso tempo,
né? Então, nem 8 nem 80, né, pessoal? Então, não é, antigamente, né, não tinha internet, então minha mãe falava assim, não fica vendo muita televisão, não, faz mal pra vista, que vai estragar isso, vai estragar aquilo. Sabe hoje em dia que não faz e tal? Não esse mal que a gente achava que fazia antes, né? Mas ficar assim muito tempo sendo estimulado por, né, rede social, sendo estimulado por YouTube, pelas cores que próprios televisores, próprios celulares, eles acabam estimulando ali, né, nossa visão e tal. Então isso é uma fonte de prazer, gente. É uma dosezinha mesmo ali, de como se fosse realmente uma drogazinha, né? Você não precisa usar nada, você só precisa às vezes olhar lá, ver, opa, não tem ninguém aqui, ó, vou ler meu Twitter aqui, tá tudo tranquilo, etc e tal, tá? Mas isso não é o fim do mundo, mas também não é aquela coisa que eu posso fazer sem me preocupar, porque é 100% seguro e tal. Como tudo na vida, né, gente? Porque não existe só 100% bom ou 100% ruim, né? Como tudo na vida, a gente precisa entender, precisa ver o contexto que a situação tá sendo usada, está sendo colocada e tal, né? E às vezes perceber, né? Você tá falando que até os idosos hoje mexendo muito no celular e tal, você já deve ter vivenciado a situação também, onde às vezes você tá na mesma mesa que a pessoa e a pessoa tá te mandando uma mensagem pelo WhatsApp e tal, né? Coisa que ela podia estar olhando para você ali e falando, né? Então, assim, não é só porque a gente está, sei lá, deslumbrado com a tecnologia. Não, tá? Existe todo um mecanismo de recompensa ali, bioquímico, que a gente precisa saber como que funciona para que a gente possa, então, dosar, né? Então, o uso consciente das redes sociais, o uso consciente da tecnologia, como o uso consciente de várias outras questões, é o que vai realmente trazer para a gente a saúde. Não é largar para lá o celular, porque hoje em dia não tem como, mas é também entender que eu não posso simplesmente deixar minha filha o dia inteiro vendo televisão, vendo celular e tal, porque isso vai trazer consequências bem impactantes para a vida dela. Legal, doutor Leonardo. E a Organização Mundial da Saúde, falando sobre isso, né, apresentou em 2022 um índice preocupante sobre o Brasil. Nós somos o país que concentra o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. O senhor poderia explicar de maneira bem simples como é conviver com uma pessoa ansiosa? Primeiro, vamos entender o que é uma ansiedade. Tá? Porque às vezes quando a gente fala de ansiedade, a gente já começa a ficar apavorado, meu Deus, tô ansioso, tô doente, tô isso e aquilo. E não, Isso tá, mesmo. gente? Lembra, ansiedade faz parte dos nossos mecanismos, né, de defesa de como que a gente vai lidar com o mundo, né? Então, assim como eu fico feliz se algo bom acontece comigo, eu fico frustrado se sai alguma coisa, né, do que eu estava esperando, né? Eu fico triste se acontece uma coisa negativa comigo, etc e tal, né? Eu fico ansioso, principalmente quando o meu cérebro me avisa que vou lidar com situações novas ou não previstas, ou negativas, tá? Então a ansiedade, eu costumo brincar para as pessoas que ela é o detector de fumaça. Se a gente fosse comparar ela a uma máquina, tá? Ela seria um detector de fumaça. Tá? Então, para que serve o detector de fumaça? Nós estamos aqui conversando, vamos supor que tem um detector de fumaça aqui e ele começa a apitar, né? Então, o que acontece? Primeiro que nós vamos fazer é parar e ficar alerta. Falar, opa, peraí, tem um barulho aqui apitando, alguma coisa está acontecendo, esse barulho aqui eu já conheço, é do detector de fumaça, opa, né? Ou nós vamos sair correndo, né, para evitar o fogo, ou, sei lá, se a gente é da brigada de incêndio, nós vamos ir procurar, né, aonde é que está esse fogo acontecendo. Só que o que acontece? O nosso emocional é a mesma coisa, tá? Então, qual é a situação que me faz ficar ansioso? Sempre que o meu cérebro entende que eu vou viver uma situação nova ou não prevista ou alguma coisa negativa, tá? Então, Léo, por que eu fico ansioso antes de fazer uma prova? Provavelmente eu estou interpretando que eu não estou bem preparado para fazer essa prova, né? E aí eu começo a ficar com aquela sensação de ter alguma coisa errada. Então a nossa ansiedade, ela funciona para nos ajudar, né? Então se eu não ficasse ansioso, provavelmente na hora de atravessar a rua, quando eu tô falando dessa ansiedade, não tô falando de ansiedade, doença ansiedade, tô falando de ansiedade que tá ali dentro, né, de um quanto normal, né, gente? Então, ansiedade você vai qualquer do dia a dia, né? Exatamente, Convivência. ansiedade normal da vida, né? Então, se a gente não tivesse essa ansiedade normal, provavelmente a gente nem olharia para atravessar a rua, né? Porque é um senso, vou atravessar e ponto final, né? Mas não, a gente sabe que atravessar a rua, pode vir carro, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, a nossa ansiedade, ela faz a gente ter alguns comportamentos, nossa ansiedade e o nosso aprendizado social também, né, gente? Mas a nossa ansiedade, usando o aprendizado social, faz que a gente possa ter, então, alguns comportamentos que vão evitar, por exemplo, ou diminuir bastante a probabilidade de a gente ser atropelado ou acontecer alguma coisa e tal. Então isso vale para
qualquer situação, tá, gente? Então isso é um mecanismo que vem com a gente lá desde a época da caverna, né? Então uma pessoa, ela ficava ansiosa lá na época da caverna porque ela tinha que sair para caçar, e para sair para caçar ela podia ser tanto a caça quanto o caçador, então ela vai, a ansiedade dela é o recado do corpo dela, do tipo assim, ó, pensa, planeja direitinho o que você vai fazer e tal, porque você vai enfrentar uma situação mais difícil agora. Tá? Então, essa é a função da nossa ansiedade, é avisar pra gente que pode ser que aconteça alguma coisa, né? Ou que a gente está lidando com uma situação nova ou não prevista ali e tal, tá? Então, ela é boa, ela é importante, você concorda, né? Então, se a gente tem esse mecanismo que às vezes faz a gente sair um pouco ali do mundo de fada e parar e pensar, meu Deus, peraí, será que pode acontecer alguma coisa? Será que se eu tiver fazer isso, né? E se não acontecer aquilo, então eu posso fazer aquilo outro, etc e tal, é uma situação positiva, né? Só que o que acontece, gente? Assim como o detector de fumaça às vezes dá uns falsos positivos, né? Então às vezes o detector de fumaça ele não tá bem calibradinho ali. Aí o que acontece? Ele começa a pitar, todo mundo sai desesperado, a gente fica lá correndo atrás, onde é que tá pegando fogo, e no fim das contas a gente descobre que não tinha fogo nenhum, foi um falso positivo, o aparelho estava desregulado e tal, né? E a partir daí ele apitou sozinho. Isso às vezes acontece com o nosso aparelho, né, mental também. Então nem sempre a ansiedade, ela tá na razão dela, ela tá te falando de um perigo real. Então, a doença, né, de uma crise de ansiedade, do problema de ansiedade, ela tem a ver com isso, é como se esse aparelhinho interno da pessoa, ela estivesse apitando muito falso positivo. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem que sair de casa às vezes e atravessar uma rua, então o aparelhinho dela da ansiedade lá fica apitando assim, você vai ser atropelado, vai acontecer alguma coisa, né? E às vezes a pessoa não questiona isso. Então ela não sai de casa porque ela tem certeza que, sei lá, ela vai ser atropelada na rua se ela sair de casa e tal, né? E quando ela tá lá, sei lá, fazendo um tratamento, ela tá verificando por que ela tá com essa ansiedade exacerbada, qual que vai ser o trabalho, às vezes, lá do psicólogo, do profissional que tá ajudando, né? Vai ser essa pessoa exatamente falar, não, beleza, você escutou o apito do detector de incêndio aí, né? Mas agora vamos procurar e ver se realmente tem incêndio aí? Ou será que esse apito apitou sem que realmente tem ali aquele estímulo, ou que tem ali alguma coisa pegando fogo e tal. Então, a crise de ansiedade, né, o problema de ansiedade, que hoje o Brasil é um dos maiores, né, no mundo, né, em termos de incidência e tal, está relacionado o quanto que esse, então, mecanismo de ansiedade, que num primeiro momento te ajuda a te preparar a lidar com situações difíceis e diferentes e tal, ela começa a apitar tanto falso positivo que de repente a vida quase toda da pessoa, ela começa a ser ameaçadora em quase em tudo. Não, adorei, excelente, muito boa, tantas metáforas quanto os comparativos, excepcional, muito bom mesmo. Então, quando você fala assim, como é que é viver com uma pessoa que tem uma crise de ansiedade? É viver, às vezes corta o coração mesmo, porque é como se a pessoa ela tivesse literalmente vivendo uma guerra todo dia. Né? Então você sai de casa para ir trabalhar, você sabe que você pode ser assaltado, você sabe que pode acontecer coisas contigo, mas está dentro de um certo controle, está dentro de uma certa probabilidade de acontecer, e você não deixa de fazer suas coisas por causa disso. Mas às vezes a pessoa tá com um problema, né? Então, de saúde mental, a ansiedade dela tá apitando mais do que deve. Então, por que é tão difícil para a pessoa? Né? Porque tudo que acontece, a ansiedade dela apita como se fosse uma situação ruim e negativa. Então, o corpo dela, né, toda a parte comportamental, cognitiva, ela começa então a reagir àquilo, né? Então, por que é difícil lidar com uma pessoa muito ansiosa, né? E por que essa pessoa ela precisa trabalhar, né, essa ansiedade? Por quê? Primeiro, você vai vivenciar sempre uma situação de risco, mesmo você não estando, né? Então, tem um primo da ansiedade, que é o estresse. Primo da ansiedade, sim, legal. É um primo da ansiedade, tá? Eles funcionam mais ou menos da mesma forma, tá? Então, enquanto a ansiedade, o teu cérebro te falando assim, ó, presta atenção, vai acontecer alguma coisa, ó, tem um inimigo lá que você tem que olhar, ó, tem um leão correndo atrás do, né, e tal, pode ser que tem um leão aí, pode ser que você não consiga, ó, você vai lá no trabalho, pode ser que eles te mandem embora, ó, pode ser que se você ficar lá com a menininha lá, ela não quer ficar contigo, você vai se sentir rejeitado. Então, a ansiedade, ela vai te julgar vários desses pode ser e tal. Aí o que acontece? Seu corpo então percebeu, opa, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que me preparar. Aí vem o primo. O primo é o estresse, né? Então o estresse é o seu corpo se preparando para lidar com a ameaça que sua ansiedade te falou que você vai enfrentar. Eu fiquei ansioso porque eu tenho que sair para caçar e tudo, né?
E aí o que acontece? Fiquei ansioso, meu corpo se prepara e ele entra em estado de estresse, tá? Então, a gente fala o seguinte, normalmente, né, um conceitozinho que a gente usa, a ansiedade é o medo do futuro. Então, é algo que pode vir a acontecer comigo, tá? E meu corpo me preparando para poder lidar com isso. Então, vou fazer uma prova, eu tô achando que eu não estudei o suficiente e tal, eu fico ansioso por causa disso. Se eu interpreto bem essa minha ansiedade, talvez eu fale, não, tô ansioso porque eu não estudei direito, deixa eu estudar mais aqui para poder fazer essa prova com tranquilidade, né? Mas lembra, gente, às vezes o detector de fumaça é que tá pitando errado, né? Às vezes eu estudei bastante, eu fiz tudo que tinha que fazer e tal, mas eu já tenho, sei lá, uma personalidade mais insegura. Aí às vezes eu vou ficar ansioso, não porque eu não estudei direito, mas eu estudei tudo e tal, mas por essa ansiedade, essa personalidade mais insegura, eu fico falando para mim mesmo que talvez eu não estudei o suficiente, etc, etc. Né? Então por isso que é muito importante a gente tentar escutar e entender qual que é o recado que essa ansiedade está passando pra gente poder, né, falar, não, pera aí, ansiedade, né? Não, isso aqui não, pô, eu já estudei para essa prova, tu já sei, né? Eu já dei aula sobre isso aqui, não preciso ficar nervoso, porque às vezes a sua ansiedade tá te falando, fique nervoso por causa da prova que você não estudou direito, mas você mesmo vai se mostrando que não. Estudei direitinho e tal, calma, ansiedade. Beleza, obrigado que você tocou aí o apitozinho pra eu ficar prestando atenção, mas nesse negócio aqui. Uma luta interna mesmo que a gente tem que travar. Exatamente. Com o consciente e o inconsciente, eu não sei, o subconsciente, pra gente poder se livrar desses gaps todos aí, né? A ansiedade, ela, de novo, ela pode ser porque realmente está pegando fogo, mas a grande maioria das vezes ela apitou sem que esteja fogo pegando e a gente precisa então, parar e questionar, né, quais são meus pensamentos que estão me fazendo pensar que é isso, aquilo, etc e tal, né? Essa analogia, gente, porque a ansiedade é a mesma coisa, a ansiedade ela começa só com um friozinho de barriga, sabe? Aquela coisa de quando você vai dar o primeiro beijo, de quando você casa, de quando você vai conhecer uma coisa nova, um trabalho novo. Então, isso é um sintomas de ansiedade, leve, tranquilo, né? Às vezes você tá ansioso ali positivamente, né? Porque você tá num ambiente novo, você tá aprendendo coisas novas, você tá conhecendo uma pessoa diferente, ou você tá dando mais um passo na vida com aquela pessoa e tal. Tranquilo, né? Só que aí o que acontece? A ansiedade começou a te dar uns recadinhos, né? Você não tá escutando, você tá deixando pra lá, você tá usando as redes sociais lá pra ficar dando uma amortecida, você tá tomando seu whisky, né? Usando ali suas coisas, etc e tal, você tá camuflando essa ansiedade, ela tá mandando um recado. É minha filha lá me cutucando na primeira vez lá e tal. Aí resolvi fingir que eu não tô ouvindo. O que a ansiedade faz? Aí ela já vai aumentando o tom. Então aquela pessoa que às vezes é só uma dorzinha de barriga e tal, já começa a sentir, por exemplo, o estômago já tá pegando mais, né? Então já começa a sentir o coração parecendo que tá na boca e tal, né? É a ansiedade mandando os recados dela, porque tudo que a ansiedade quer é atenção. Ela só quer que, né? Fala, pera, ansiedade, o que foi? Que tá, onde é que tá o perigo e tal? Então, quando você ignora isso, ela não para simplesmente. Ela vai só aumentando os sintomas e a intensidade desses sintomas, né? E aí, se a gente chegar numa patologia, por exemplo, que é uma crise de pânico, né? Que é um nível máximo de ansiedade que a pessoa vai chegar ali, né? Quem já vivenciou isso sabe, né, gente? Geralmente a crise de pânico está muito relacionado à perda da vida, o medo de morrer, ou o medo de acontecer uma situação bastante negativa e tal. Então, olha só, o cérebro da pessoa ela precisou entrar num nível, tipo assim, eu estou morrendo, a pessoa tem uma crise de pânico, ela tem toda uma sintomatologia de quem realmente está com um problema sério de saúde, o corpo da pessoa, né, tem gente que às vezes sente que está infartando, que está tendo um derrame, então a pessoa ela começa a ter sintomas físicos daquilo ali acontecendo, né, e aí geralmente o que acontece? A pessoa vai para o hospital na correria e tudo e tal, chega lá, faz todos os exames que o médico tem que fazer mesmo, tal, eles descartam qualquer problema físico, né, e aí às vezes aí a pessoa chega, o médico fala, olha, seu exame tá tudo bem, fica tranquilo, etc e tal. Possivelmente isso deve ser uma ansiedade, etc. Aí ele é reencaminhado ali para um profissional de saúde para poder lidar com isso. Mas muitas vezes a pessoa não entende, fala, não, mas como assim, doutor? Eu tava morrendo. E assim, gente, não adianta discutir. Uma pessoa tá numa crise de ansiedade na sua frente, não adianta você parar e falar, não, peraí, é só da sua cabeça. Não, tá? A nossa ansiedade, ela tem essa capacidade de mudar a nossa percepção da realidade. Então, quando uma pessoa tá tendo uma crise de pânico e achando que tá morrendo, gente, pra ela tá morrendo ali na hora. Você consegue depois argumentar com essa pessoa, depois que ela passar essa crise e tal, que aí a racionalidade dela acaba voltando um pouquinho mais, ela acaba ganhando aí mais ferramentas para às vezes lidar um pouco com as informações da ansiedade. Mas dependendo do nível dessa ansiedade, né, essa pessoa, então, ela precisou achar que ia morrer para poder sentar e escutar um pouquinho dessa ansiedade.
tá? Então, gente, qual que é a minha ideia? Por que eu tô falando isso para vocês, tá? Não fiquem com medo da ansiedade, não fiquem lutando para nunca ficar ansioso, porque a ansiedade, ela faz parte do sentimento humano. Se você tá ansioso, parabéns, você é um ser humano. Se você nunca tá ansioso, aí desconfia aí, confere aí para ver se é um robozinho, alguma coisa aí que você não tá sabendo. Mas se você é um ser humano, não tem jeito, você fica ansioso, né? Agora, eu tô escutando o recadinho dessa minha ansiedade? Então, quando eu fico ansioso, eu me conecto com ela, eu sei o que ela tá falando, eu sei quando essa ansiedade tá sendo mais irrealista, ela tá me falando, mas e se acontecer isso? Aí você fala, pô, mas isso, qual é a chance disso acontecer? Né? Eu tive uma paciente uma vez que ela não queria sair de casa porque ela viu num jornal que tinha caído um parafuso lá nos Estados Unidos, nem sei aonde que era, parafuso num avião, esse parafuso caiu em cima de uma pessoa e essa pessoa veio a óbito e tal, né? Essa paciente, a partir daí, ela nunca mais quis sair de casa, porque na cabeça dela era fato que se ela botasse o pé na rua, também ia cair uma coisinha de algum avião e tal, e ela ia falecer também, né? Então não adianta argumentar que não, né? Por quê? A ansiedade dela tá lá em cima e tá falando para ela que alguma coisa vai acontecer. No fundo, depois ela foi entendendo que o que ela estava com medo de acontecer não era bem um avião que ia cair, que ia acontecer alguma coisa e tal. Ela foi compreendendo que a ansiedade dela estava pitando, que tinha algumas questões que ela realmente estava precisando trabalhar lá e tal, para poder lidar com aquilo. Mas, num primeiro momento, ela só observava essa ansiedade, por exemplo, na hora de sair de casa, porque ela não queria, tinha um comportamento de evitação, então ela evitava sair de casa para não se sentir tão ansiosa assim e tal, né? Mas o que aconteceu? Ela precisou parar. Como é que ela foi lidando com esse excesso de ansiedade? Ela teve que parar, prestar atenção nessa ansiedade, limpar direitinho, né? O que era... Não, realmente essa ansiedade aqui é para me preparar mesmo. Não, isso aqui é falso positivo, não é bem isso que meu cérebro tá me falando e tal. E a partir daí ela então consegue ter um controle melhor e ela consegue então ter os comportamentos depois que ela quer ter. E tal, com um nível de ansiedade muito mais administrável. Leonardo, muito obrigada. Agradecemos a você que nos acompanhou neste bate-papo qualificado e cultural. E quem quiser acompanhar o trabalho do psicólogo Leonardo, pode acessá-lo no LinkedIn. É só buscar o nome Leonardo Aguiar Vasconcelos Carneiro ou enviando um e-mail para ele, leoadc@gmail.com. O Parincast é uma realização da Parimpar, editora independente. A apresentação é da editora, educadora e escritora Patrícia Costa, o Pati Luque.